de Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Estou se batendo um pouquinho aqui. Vai dar certo. Irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. O nosso momento aqui agora é um pouquinho mais à vontade. Eu pedi a participação dos pastores. Companheiros, assim, qual é a palavra que nós queremos deixar para os irmãos? Primeiro é a seguinte, né? É que nós somos irmãos em Cristo e que sobre nós, e é uma coisa que eu sempre procuro guardar comigo, né? Eu me converti, e aqui eu tenho uma história muito semelhante à de muitos que estão aqui, companheiros que a gente tem um grande carinho, porque ainda jovens, né? Edson, Sérgio, Roberto e tantos outros, aí nós acabamos crescendo junto, né? Éramos jovens senhores, tínhamos acabado de casar e Deus já nos tinha confiado uma obra que, passados esses... Na nossa história, né, Edson, Sérgio, os irmãos aí, Juvenal é das antigas também, né, Juvenal? E os irmãos dos 50 e tanto, quanto tem? 50 aí? 53 esse ano? 54? Aqui, alguns que estão aqui, Almir, chevetão, né, Almir? Apertado. Imagine. Almir, fica em pé um pouquinho. Eu e o Almir, dentro de um chevetão, saiu daqui, me pegou em Curitiba e nós vamos até Vitória para fazer o 6º período lá na época ainda. E dá-lhe voltar para trabalhar segunda-feira, né, Almir? Então, assim, irmãos, a gente lembra isso com muita alegria e tudo, mas a gente acompanhando essa história, né? A gente lá, eu um pouco mais longe, lá em Curitiba, os irmãos aqui, a gente se encontrava, né? Quantas vezes compartilhávamos, não tinha essa facilidade que tem hoje, né, irmãos? Isso aqui que os irmãos têm hoje, e nós temos, tem o YouTube ligado ali. Eu estava lá em cima numa reunião lá com o presbitério agora, por isso que eu vim me batendo com o celular aqui, porque está acabando a reunião lá, eu tive que pedir licença para sair. Então, assim, eu estava vendo lá no YouTube, dei uma clicada lá, entrei, imagem boa, sou bom, vi os irmãos trazendo as mensagens ali, vi o Edson pregando. Então, irmãos, hoje nós temos um conforto muito grande, né? Uma facilidade muito grande, mas nem sempre foi assim. E eu quero só, antes de passar a palavra para os irmãos aqui, só para os irmãos entenderem, nós vamos conversando aqui, moderando o tempo, são 11h15, nós vamos trocando experiências aqui, o microfone fica aberto, inclusive para passear aqui no meio, é uma reunião nossa, né? É uma reunião entre irmãos, é uma reunião muito à vontade, vamos glorificar o Senhor aqui, mas assim, vamos só relembrar um pouquinho, meus irmãos, que foram as dificuldades, as muitas batalhas e muitas lágrimas e muito joelho dobrado que nos trouxe até aqui. E eu quero só dizer uma coisa, nós temos obreiros novos aqui, isso não pode mudar, amém? Porque muitas vezes os tempos difíceis, tem até um ditado que está muito comum, muito na moda aí, né? Mas é verdade. Tempo difícil faz homens fortes. É verdade. Você dá muita moleza, você tem muita facilidade. Fica o que o pessoal brinca aí, né? Com perdão aos jovens aí, né? Mas fica essa geração... Olha, aqui. Fica a geração Nutella que está aí, né? Brincadeira à parte, porque na obra o Senhor não nos deixa ficar assim, né?
nós temos uma obra onde nós temos jovens valentes. Ó, vejam, a gente fala das facilidades, mas observem uma coisa muito importante. Olhem o que Deus está fazendo através do trabalho dos jovens. Vamos glorificar o Senhor. Então, a gente brinca com a liberdade que temos aqui, mas na obra as coisas funcionam diferente. E aí me permitam até dizer, nós estamos entre obreiros aqui, né? Muitas vezes a gente se depara com irmãos que estão passando por lutas. Eu tenho um que trabalha comigo, é servo, ele trabalha comigo, aí muitas vezes eu saio fazer visita com ele e no trânsito eu vou dando uma certa assistência para ele, porque ele está naquele momento de ser moído pelo Senhor. E como a gente já passou, e assim, não é que passou e deixou de ser moído, não, a gente continua sendo. O Senhor é um pouquinho mais gentil com a gente, assim, por causa da idade, eu acho que vai acomodando. Mas apertado a gente sempre anda, né? Louvado seja o Senhor por isso. É o que, acho que Davi, né? Por favor, me perdoem se eu errar aqui, mas acho que é Davi. Não é Davi, não, vou corrigir, é Paulo. Paulo diz assim: foi bom para mim ter sido, o quê? Afligido. Foi bom. Então, feliz é o varão, meus irmãos, feliz é o jovem obreiro que está aqui, que você que está chegando. Diz assim: Senhor, eu sou feliz porque nessa obra é Deus quem tem me moldado. E uma característica do servo dessa obra é que ele não tem medo da luta e da prova. Ele entende o que Deus está fazendo na vida dele. E muitas vezes ele chama a esposa, chama os filhos e diz assim: olha, vamos orar, porque o Senhor vai nos sustentar aqui. E ele sabe entender o que Deus está fazendo. E ele sabe o que Deus quer dele. Aí ele não recua. Mas ele vai para o jejum, ele vai para a madrugada, ele busca o Senhor. E de repente Deus aperfeiçoou o que Deus queria aperfeiçoar. E ele sai melhor lá na frente. É um servo melhor. Os irmãos já ouviram aqui, né? O servo, viram aqui sobre comunhão. Meus irmãos, e nós podemos dizer que como homens, nós somos muito felizes. Somos muito felizes pelo lugar que Deus nos deu nesta obra. Amém? Então, nós vamos chamar aqui adiante. Quem pode vir primeiro aí? Vem, Sérgio. O Sérgio com esses cabelos brancos aqui tem muita história para contar, né, Sérgio? O dia todo não. Ele já. Ó, nós já falamos para ele quanto você pediu? 10. Não, 10 está bom, 10 está bom, 10 está bom. Está funcionando. Amém. Pedi para colocar um versículo aí. Já vai aparecer. Gálatas 6:17. Bom, primeira paz do Senhor, os irmãos, né? Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as Glória marcas do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Foi definido na reunião dos pastores que alguns pastores iam trazer testemunho a respeito da sua conversão, sua caminhada. Mas eu vou falar de um período, porque vamos dividir assim em períodos, né? Então, vou falar do período, não da minha conversão, mas vou falar do período a partir do meu casamento. Então, casei dia 13/3/1987. Nós casamos numa sexta-feira. Por quê? Para não trazer dificuldade no culto de sábado. Nós tínhamos esse zelo. Sabia disso? Casado numa sexta-feira, para quê? Para que não haja nenhum impedimento do culto no sábado. E era um zelo nosso. E não tínhamos pastores. Não tínhamos pastores em Florianópolis. Não tinha nenhum. Tínhamos um evangelista, que era o Juarez, mas não tínhamos nenhum pastor. Aí veio um pastor de Curitiba, fez o nosso casamento, que dava um suporte aqui. A igreja do Estreito só tinha a metade do espaço que ela tem hoje. E coube todas as pessoas. Me permita, Sérgio, quantas pessoas tinha nós estamos falando de 80 aí?
87. Quantas pessoas tinha em Florianópolis? A metade. Tu conhece a igreja do Estreito? Todo mundo. A igreja do Estreito? Todas as pessoas de Santa Catarina coube na metade do espaço, porque só estava aberta a metade. 50 pessoas. Ficou apertadinho, cabia ali, acho que umas 70 pessoas, 70, 80 pessoas, mas estava cheinha, né? Não tinha espaço, estava cheio, cheio mesmo. Todos estavam ali. Repetir. Não. E a festa de casamento foi pureza com bolo. Explica o que é isso. Refrigerante, pureza. Pureza. Com bolo, né? Daqui. Não, festa de crente, né? De crente. Pureza. Então, aqui, os companheiros estavam aqui, ó. O Edson estava presente, o Almir, quem veio aqui, o Luiz, não sei se estava, o Luiz estava, o Eduardo estava presente, o Wagner não estava, não tinha se convertido ainda. Esses irmãos estavam presentes. Eu que paguei, né? Mas as coisas que... O que aconteceu no casamento? Primeiramente, sim, foi levantado por diaconato no dia do casamento. Eu tinha recém feito 23 anos. Eu faço aniversário de 24 de fevereiro, para quem ninguém pode esquecer, e manda uma mensagem lá de 24 de fevereiro. Eu faço aniversário. Dia 13 de março eu casei e fui levantado por diaconato, né? E fui morar em Itajaí, onde não tinha nenhuma pessoa convertida, ninguém. Era uma terra arrasada. Vamos dizer assim, terra arrasada. Nós tínhamos um diácono que morava lá, ele foi transferido, eu fui morar em Itajaí, e ficamos 6 meses nessa pendência, porque a NET trabalhava aqui em Florianópolis, aí conseguiu transferência para lá, então ficamos 6 meses nessa pendência aí. Se estabelecemos lá, mas nós sempre tínhamos uma ligação muito presente aqui em Florianópolis. A gente sempre estava aqui. A gente sempre vinha de cada 15 dias, um mês. Nós éramos clientes de carteirinha da Catarinense. Nós não tínhamos carro. Então, éramos clientes de carteirinha da Catarinense. Vínhamos de ônibus. Sempre vínhamos de ônibus. Para receber... oração. Para participar do culto. Participar do culto. Minha sogra morava aqui e tal, e os irmãos. E nós tínhamos aquele período... Porque são fases, aquele período havia uma comunhão muito grande entre os irmãos. Nós vivíamos, não quer dizer que não vivemos agora, mas aquele momento, naquele princípio, nós vivíamos um ambiente de muita comunhão, de muita operação de maravilha. Por quê? Glória a Deus. Todos estavam muito necessitados, né? Dando andamento ao assunto, né? Moramos em Itajaí. Né, Edson, Sérgio, perdão. Rapidamente. Não tinha tempo ruim, né? Não. Não tinha tempo ruim. O nosso interesse era a obra, né? E continua sendo até hoje, né? A prioridade é a obra. Você coloca em primeiro lugar. Dando continuidade aqui numa sequência, a gente estava estabelecido lá. Tinha um rapaz que era comandante do navio, que morava em Vitória. Ele recém tinha se convertido, e ele vinha participar do culto na nossa casa. Eu e a Nete, nós fazíamos culto, ele vinha participar do culto. Lá em Itajaí. Vinha participar do culto, e ele tinha assim, recém-convertido, mas ele teve uma experiência muito grande. Hoje ele é pastor Mauro, está lá em Vitória. Aí ele trouxe as experiências do culto, e Deus operava de forma tão maravilhosa no culto, que ele foi trazendo os amigos dele do navio. E o culto era na sua casa, em Itajaí? Não era na casa onde nós oficializamos o culto com a igreja. Era a casa que nós morávamos, mas retirado um pouco. Sim. E todo mundo ia para lá? Nesse período, só estávamos eu e a Nete. E o Mauro, que vinha de Vitória, cada 15 dias ele desembarcava o navio em Itajaí, ficava ali 2, 3 dias e participava do culto conosco. Aí veio o Nunes, participava do culto. O Nunes se converteu. Aí o Nunes trouxe a esposa e o filho e morava em Vitória, na quadra da igreja, lá em Vitória. Se converteu. Isso foi a primeira experiência de conversão. Aí, na sequência, a gente fomos trabalhando, economizando, conseguimos um imóvel próprio, adequado. Foi construída uma sala de 30 metros quadrados, para nós começarmos o culto.
Aí começamos o culto. Nesse período, já tinha a dona Débora, que tinha vindo de Recife, uma serva valente. Aí quando nós começamos o culto na nossa casa, o Almir, aqui de Florianópolis, começou a dar assistência lá. Foi lá para nos dar apoio para estruturar a igreja. Aí tinha a dona Débora, convertida, se converteu a Raquel, se converteu a Beth, e muitas pessoas vinham, mas eu falo assim, todo início de construção tem a tábua de caixaria. Ela só serve para começar, mas não fica. Então ela tinha muita tábua de caixaria. Tábua de caixaria, serve, mas não fica, não permanece na obra, só para dar o início ali. Então dá volume. Então o Almir foi lá, depois o Almir até vai falar sobre isso, mas houve aquelas experiências, e nesse período eu também dava assistência à igreja de Timbó. Eu fiquei lá um período, uns 2 anos. Você já era diácono? Já era diácono. Aí eu morava em Itajaí e assisti a igreja de Timbó. Quantos quilômetros daí, Sérgio? Ali deve dar uns... Não, dá uns 80, 90 quilômetros. Não é, naquela época o trânsito era bem mais tranquilo. Então nós íamos todo domingo à tarde em Timbó fazer o culto. Olha a experiência da igreja de Timbó. Tinha a Lúcia, que ela tinha se convertido. A dona Terezinha se converteu porque ela ficava ouvindo da janela dela as fitas dos Manaim que eram gravados, que a mãe da Lúcia mandava do Rio para a Lúcia, uma senhora, né? Ela colocava no gravador para escutar as mensagens. E a Terezinha era a vizinha dela. E a Terezinha ficou impressionada com os cultos, com as mensagens. Ela veio em Florianópolis para conhecer a igreja. E ela veio várias vezes. Quando ela voltava para casa, era uma senhora, dava mais ou menos uns 11 quilômetros, para quem conhece aqui, da BR-101 até Timbó. Ela ia a pé. A pé, no sol. Mas ela vinha e falava para conhecer a igreja, receber a palavra. Então ela entendeu, porque ela já era uma pessoa convertida, né? Então nós começamos culto na casa dela. Depois foi dado andamento, o pastor Diniz assumiu, que naquela época estava aqui, e se estabeleceu a igreja em Timbó. Em Itajaí, a partir do meio de Almir, também foi para lá. Nós fazíamos sábado à tarde, fazíamos todas as visitas. Também nessa época era diácono. Diácono. É? Não, Almir já era diácono. E daí ele vai tratar. Aí começamos o culto em Itajaí. Aí começamos... Eu fiquei de lá de 87 a 92. Então, chegamos em Itajaí, recém-casados, saímos de lá com 2 filhos e uma igreja estabelecida. Glória a Deus. Glória a Deus. Experiência no culto. Teve uma das irmãs nossas que está no Canadá, que estava lá, estava no Canadá, ela falou assim, ela falava assim, tempo bom. Como era bom os nossos cultos. Nosso culto era simples na sala, mas assim, como era bom os cultos, como era um ambiente de comunhão, como Deus falava de uma maneira maravilhosa. E todos permaneceram. E muitos vieram enfraquecidos e se fortaleceram por aquilo que o Espírito Santo operou. Então nós tínhamos assim, irmãs de grande valor. Quando eu saí de Itajaí, que eu vim embora, no relatório da igreja tinha 29 pessoas. 19 irmãs, não tinha nenhum obreiro. Isso eu acompanhei. Nenhum obreiro, é verdade. Mas as irmãs eram pessoas valentes. Antes um pouco de sair, no período de Almir, chegou lá, depois vai falar da conversão da Rosângela. A Rosângela que é a esposa do pastor Irineu. Ele vai falar sobre isso. Mas algo que aconteceu num culto. A minha esposa estava grávida da Camila e tinha o Rafael. O Rafael devia ter aí uns 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Ele estava com muita febre, mas uma febre de queimar. E nós íamos começar o culto. Eu disse, olha, nós vamos fazer o culto. Depois do culto, nós vamos levar no médico. E começamos o culto, fizemos o culto. No encerramento do culto, foi pedido aquele louvor no teu altar,
entrego a minha vida. Glória a Deus. E a igreja começou a cantar, mas a igreja já parou de cantar. A igreja ficou silêncio absoluto. Ele cantou sozinho. Naquele momento o Senhor curou ele. Glória a Deus. Glória a Deus. E terminou o culto, ele estava sem febre. Depois a gente descobriu uma enfermidade grave na vida dele, que o Senhor também deu um grande livramento. Glória a Deus. Mas naquele culto ali, quando encerrou o culto, ele Glória cantou. a Jesus. Ele cantou tão alto. Glória a Deus. Que a igreja toda, assim, nós tínhamos umas 12 pessoas no culto, ela se aquietou. Aleluia. Porque a voz dele sobressaiu. Como a igreja percebeu, a igreja parou de cantar. Glória e ele a cantou Deus. sozinho. Aleluia. E Deus o curou ele naquele Glória momento. a Jesus. Glória a Deus. Então temos assim muitas. Então encerramos aqui. Depois, eu vou encerrar aqui o seguinte. Quando eu saí de Itajaí, vim embora, mas o pastor Diniz disse assim, mas tu vai vir embora, mas você vai continuar dando assistência. Aí eu precisava de alguém para me ajudar. Lá aí em eu chamei Timbó. lá em Itajaí. Eu vim embora. Aí ele disse, não, você vai continuar lá. Para quem ninguém sabe o que é Itajaí, assim, eu vou falar um pouco da cidade, rapidamente. Domingo, 6 horas da tarde. Sabe o que tem na cidade? Congestionamento. Cada um vai para a sua igreja. É tanta igreja e tanta gente convertida. Não, é assim mesmo. Dá congestionamento na cidade. As ruas ficam cheias. Eu começo. Oi? Tem mais. De nome. Você passa a rua assim. Tu passava ruas assim, tinha 10 igrejas. Tudo que tinha até tendas. Tinha um negócio assim, um desespero. Eu continuei dando assistência em Itajaí. Aí o Volney me acompanhava. O Volney não era obreiro, a gente habilitou ele como obreiro. E ele começou a me acompanhar. Ficamos lá mais aí uns 8 meses, né? É esse período. Mas aí ele ficou. Uma igreja estabelecida, começou na minha casa. Quando eu saí de lá, nós já tínhamos um imóvel. Glória a Deus. Alugado. Glória a Jesus. A igreja permaneceu ali mais um período. Depois alugou o imóvel maior. Depois comprou o imóvel. Glória a Deus. Amém? E era sábado e domingo. Amém? Amém. Todo sábado, todo domingo. Ah, e Vitória, né? De carro, só de carro, nós fomos 10 vezes. Era comum. Era comum. Sérgio, você saiu de lá quando? 92. No início de 93. Já quando o Sérgio saiu, eu comecei a vir de Curitiba a trabalhar. Quando o Sérgio falou, eu vinha trabalhar em Itajaí, uma empresa que eu dava consultoria aqui na época, e que faliu. Não faliu por minha causa. Sérgio. Obrigado, Sérgio. O que o Sérgio lembra? Eu lembro das bênçãos, ele das maldições. Não, mas eu vim ali e eu lembro bem dessa época, quando a igreja em Itajaí só tinha irmãs. Era uma coisa interessante de ver. E como Deus operava naquela igreja, era uma coisa maravilhosa. Agora, irmãos, vejam aqui o seguinte, ó. Nesse testemunho aqui, quantas lições a gente tira, porque nós não podemos imaginar que as coisas, elas nasceram prontas. Oportunamente a gente vai gastar um tempo aqui também para podermos falar sobre a história do Manaim, podemos falar sobre a história de tanta coisa, mas qual é a mensagem que nós queremos passar para os irmãos aqui? Meus irmãos, a obra é feita de homens, de servos, de servas valentes que se submetem ao Espírito Santo. Então hoje eu vou dizer para os irmãos, vejam uma coisa importante que o pastor Sérgio falou aqui. Disse assim, eu abri minha casa para os cultos. Era na minha casa. E ali ele tinha desejo, como nós falamos, né? É o desejo de você preservar a bênção na sua vida. Outra coisa importante para os obreiros aqui, vejam, e isso era comum, a gente não tinha recurso. E quando a gente fala de recurso, hoje você olha um computador poderoso, você olha uma mesa bonita daquela, os instrumentistas aqui todos capacitados. Meus irmãos, a gente tocava com um violãozinho reco-reco, era ou não era? Da forma mais simples. E eu vou dizer para os irmãos, quando o pastor Sérgio falou aqui,
o que Deus fazia era uma coisa extraordinária. Então hoje, muitas vezes quando você manda fazer, faz, né? Porque hoje, ao que muito é dado, muito é requerido. Também pensemos isso. Mas hoje, muitas vezes você chega para um obreiro e diz assim: companheiro, você vai fazer um culto em tal lugar. Ele muitas vezes ele não sabe, porque muitas vezes ele fica esperando que venha um recurso. Meus irmãos, o nosso recurso é o mesmo de sempre. Cheio do Espírito Santo. Não falou aqui da voz do cântico do Rafael aquele dia? E que a igreja foi envolvida com a bênção no cantar de uma criança. Então, meus irmãos, para Deus operar, para Deus, onde Deus for te levar, porque tem muita coisa para a gente alcançar, amém? Então, onde Deus te levar, meu irmão, seja você cheio do Espírito Santo. Muitas vezes é você, sua esposa, ou ali um instrumentista, se tiver com um violãozinho, e Deus vai fazer uma coisa maravilhosa. O que mais? Não, isso foram 7 anos. Depois, no próximo, a gente traz os outros 7, fazendo todos os testemunhos. Quem vai falar? Amém. Vem, Almir. Paz do Senhor, irmãos. O Sérgio já falou alguma coisa ali da experiência, né, de Itajaí, mas eu vou comentar um pouco disso, porque é a época que a gente era obreiro, Sérgio, não era diácono, não. Diácono foi mais tarde. Então, da assistência como obreiro, né, como diácono, que é o que muitos irmãos aqui estão, né, que é uma bênção ali, maravilhosa esse trabalho. Comentar dessa assistência em Itajaí, porque mostra assim, o privilégio de nós sermos usados em uma assistência. E depois, às vezes, anos depois, nós vemos ali uma igreja estabelecida. Lança o teu pão sobre muitas águas. E né? Saber que nós tivemos o privilégio de ser parte daquilo, né? Isso é uma bênção. Então, em Itajaí, né, o Sérgio comentou, ele morava ali no bairro chamado Ressacada, né? Não tem nada a ver com time de futebol, não, aqui. Mas no bairro Ressacada. Né? E aí houve uma orientação de nós ajudarmos ali o Sérgio. Esse é um grupo de Florianópolis, ali do Estreito, né? Que era eu, a minha esposa, mais um casal. Isso já por e a gente ia de Chevette. 1990, hein? Aí o Sérgio sabe as datas. Nessa época aí, mais ou menos. Chevetão. De Chevette, só que não era aquele Chevette, aquele era mais aquele que foi 2 vezes a vitória e voltou. Aquele era outro. O importante era voltar. Era um chevetinho verde que a gente saía de Florianópolis, de Palhoça, né, e Campinas na época, né? E aí chegava lá em Itajaí com cheiro de fumaça, né? Cheiro de gasolina e cheiro de fumaça, né? Isso era comum. Eu tinha na igreja que eu ia, o meu era o Fusquinha. Era assim. Chegava fedido também. Chegava lá com cheiro de gasolina e cheiro de fumaça, né? Mas a gente ia com alegria ali para servir ao Senhor, né? E aí eu lembro que no primeiro culto, já esse culto, que foi esse grupo de Florianópolis, participaram duas irmãs, que era a dona Débora, que já era da obra, e a dona Raquel, que já tinha se convertido em outro culto lá. Então, duas senhoras ali, né, já participando daquele primeiro culto. Aí no sábado seguinte, mais uma convertida, mais uma senhora nova. Então era a dona Débora, dona Raquel e a dona Bete. Também participou. Terceiro culto, irmãos, cada culto que tinha era mais visitantes e pessoas novas se convertendo. Assim, foi uma experiência para nós, porque a gente viu a mão do Senhor operando ali na salvação das pessoas ali naquela cidade. Nós íamos sábado à tarde e voltávamos sábado à noite depois do culto. Então, à tarde a gente fazia as visitas ali no Itajaí, em Balneário Camboriú também. E a gente assim viu de uma maneira maravilhosa o Senhor operando em cada um desses trabalhos, dessas visitas, nos cultos. E a igreja foi crescendo. Não dá para falar, eu também não lembro de muitos detalhes, o Sérgio que lembra mais os detalhes. Mas o que eu quero deixar aqui para os irmãos que são obreiros, né, e diáconos, é a bênção de nós sermos parte, né, de um início, de um trabalho, de uma igreja. Irmãos, o Senhor nos abençoa muito, né? O Senhor nos recompensa.
E a gente vai assim, depois de anos, vai lá e vê hoje uma igreja estabelecida ali em Itajaí, em Vila Operária. Né, ali, vê que nós somos participantes no início da igreja ali. Isso é uma alegria, é uma satisfação, é uma bênção, né? Sabemos que nós participamos daquilo. Pelo que eu sei, hoje tem 4 igrejas ali, né? Uma na Vila Operária, em São Vicente, Navegantes e Balneário Camboriú. Balneário saiu de dentro de Itajaí. De Itajaí, né? Então, assim, tinha aquela irmã Isolde, né, que morava ali bem na beirada da praia, ali nós íamos dar assistência ali a ela, né? Assim, o Senhor deu uma grande bênção. E a gente vê uma igreja estabelecida. Então, uma grande bênção, o Senhor abençoa. Depois, troquei o chevetinho, né? Teve um chevette mais moderno ali. Na verdade, tive 4 chevetes, né? Chevette era... Eu tive 4 também. 4 chevetes. 4. Uma Marajó, já estava melhor. Mas, assim, irmãos, antes disso, né? O Senhor deu a bênção, adquirimos carro, mas, como o Sérgio falou, nós íamos de ônibus para a igreja, né? Não tinha carro. Eu lembro ali, a gente morava em Campinas, né? A gente ia, por exemplo, na madrugada de ônibus. Aí eu lembro um dia de chuva, guarda-chuva, eu, a Sandra e a Raquelzinha ali no colo, né? Indo para a madrugada de ônibus, ali pegando capoeiras, né? Ali por dentro. Irmãos, então a gente não tinha distância, né? E a gente ia e o Senhor abençoava. Glória a Deus. O Senhor abençoava, a gente ia com alegria. Aí o Senhor foi abençoando até materialmente, né? E foi, por exemplo, uma experiência. Não vou falar a experiência da conversão, porque aí já é um pouco mais longo, mas esse hino que o grupo cantou, né? Como é importante, meu Jesus, né, sentir que tu estás comigo, isso fez parte da minha vida, né? Da conversão, mas é uma experiência mais longa, assim, esse hino é muito profundo, né? Então, como é bom sentir que o Senhor está conosco, né, nessa caminhada. Mas eu queria contar a experiência do Estreito, da reforma da Igreja do Estreito. Nós éramos ali, né, recém na obra ali, né, e foi adquirido aquele imóvel. E aí muitos se dedicaram ali, colocaram o coração para trabalhar naquela reforma. Irmãos, foram mais de um ano, se eu não me engano, 1 ano e meio, todo final de semana, sábado, domingo e feriados, nós estávamos lá na igreja trabalhando. Éramos em poucos ainda, né? Mas nós estávamos lá trabalhando com alegria. Hoje não precisa isso, né? Hoje a obra cresceu, mas ali nós estávamos todo final de semana trabalhando e nos feriados. Eu lembro que até era uma luta em casa, porque não tinha mais feriado, não tinha mais final de semana, era na igreja trabalhando, na reforma da igreja. E aí eu lembro que o pastor Juarez, ele trouxe um dom, né? Nós reunimos ali para fazer os trabalhos e o Senhor deu uma visão que os irmãos que estavam ali, eles eram pagos em dólar. E aí depois nós entendemos que seria uma bênção material que o Senhor ia dar para os irmãos que trabalharam ali naquela reforma. Além das bênçãos espirituais, né? Mas o Senhor ia dar uma bênção material. E tem muitas experiências. Por exemplo, durante esse trabalho de reforma ali da Igreja do Estreito, eu fiz o concurso da Caixa, passei, né, no concurso da Caixa, estudando ali, final de semana, feriado, indo lá para a igreja, né, estudando, dando jeito de estudar ainda. E o Senhor abriu a porta, passei no concurso da Caixa, me aposentei o ano passado, né, foram quase 32 anos ali na Caixa, uma porta que o Senhor abriu. Eu lembro do pastor Flávio, né, passou no concurso da Eletrosul, nesse período, também já se aposentou, uma porta que o Senhor abriu. E tem mais, 3 jovens passaram em concurso da escola técnica. O Roberto Santos também, que trabalhou lá, não sei se ele está aqui, participou lá, só deu uma bênção para ele. Assim, o Senhor abençoou de uma maneira maravilhosa a dedicação. Irmãos, estou falando isso, né? Não quer dizer que os irmãos precisam, todo final de semana, feriado, estar trabalhando na igreja. Mas, às vezes, a gente oferta para o Senhor, né? Um sábado de manhã, por exemplo, vem na igreja. Eu vim aqui no Manaim, né? Fazer um trabalho aqui no Manaim. Se você fizer isso para o Senhor, com alegria, o Senhor vai recompensar. Com certeza, a bênção do Senhor, ela vem e vem muito grande. Glória a Deus. E a gente tem experimentado isso, né, na nossa caminhada, ali na nossa vida. O Senhor, ele é fiel daquilo que nós fazemos para o Senhor. Se você fizer para o pastor, para mostrar para alguém, aí não dá certo. Não funciona. Agora, se fizer com alegria para o Senhor vai recompensar. Amém? Amém. Irmãos, vejam, enquanto sobe outro aqui rapidinho. Pode vir o próximo aí.
Wagner, venha. A gente vai moderando o horário aqui, tá? 11h48. Irmãos, vejam bem uma coisa aqui que é importante. O assunto que o Senhor falou para nós hoje seria comunhão. Ou seja, comunhão é o seguinte, né? O Senhor Jesus disse para Pedro: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Se ligar na terra será desligado no céu. Comunhão é esse poder maravilhoso. Então, meus irmãos, bendito seja o Senhor, que quando o pastor Almir fala aqui, nós não fazemos para... se eu varro uma igreja, se eu viajo para atender alguém, para atender uma família que seja, e quantas histórias nós temos de irmãos que pegam e viajam vários quilômetros para ir fazer um culto em uma família lá, e lá Deus faz uma obra maravilhosa. Meus irmãos, o que faz isso, senão a comunhão com Deus? A comunhão com Deus, meus irmãos, ela é algo extraordinário. Quando você anda na luz, quando você caminha nessa comunhão, meus irmãos, Deus opera coisas extraordinárias. E aí o que acontece? Você é recompensado, seu futuro, né? Como disse aí, a gente fez na época porque queria uma recompensa material? Não. A gente fez porque amava e ama o Senhor, fizemos porque amamos ao Senhor e entendemos o valor da comunhão. Na comunhão, meus irmãos, Deus abre portas e faz o que Ele quiser. Amém? Fala aí. Amém? Meia hora? Rapaz, vamos lá. Eu glorifiquei o Senhor que falou Chevette do Almir. Eu, glória a Deus, estava com inveja. O meu era um Passat pão. Era pura massa o carro. E a minha esposa saiu no banco de trás, que não tinha o banco da frente. Ela ia segurando para não cair o banco de trás, né? Da frente. Mas 93 foi o diaconato, né? E final de 94 foi comprado o imóvel do centro, a igreja central, um casarão velho. E ali o Senhor nos mandou lá para cuidar da igreja. Ficamos 7 meses. Aí um dia chegou o pastor Diniz: Wagner, tu vai sair do centro. Tadeu vai assumir. Eu falei: misericórdia, Diniz. 7 meses só? O negócio tá feio, eu estou em luta. Tadeu não sabia dessa, Tadeu. Não, o Tadeu vai assumir o centro porque ele vai ser ungido. Dá uma igreja para ele assumir. Aí o Tadeu, 95, lembra disso aí? Ele estava casando ali. Tá. Aí o Senhor deu um dom na reunião de pastores. Mostrava no dom o meu carro, eu com o meu carro, os 4 pneus furados e um ônibus. E o anjo olhava a minha atitude. Eu ia arrumar o meu carro. O anjo: não. Arruma o ônibus. Eu arrumava os 4 pneus do ônibus. Cansado, esgotado. Falei: agora meu carro. Quando eu olhava, o anjo tinha arrumado o pneu do meu carro. Serve o Senhor e o Senhor vai te servir, louvado Glória Senhor. A Deus. Aí o Senhor revelou que era para Itajaí. Ir para Itajaí. Falei: misericórdia. Mas escute, vocês vão falar só de Itajaí e Joinville, rapaz. Aí eu estou esperando alguém falar de já Joinville. é com aqui, outra. Rapaz. E aí? Mas o Senhor revelou para ir para Itajaí. Só que Itajaí naquela época, né, Mário? É BR da morte. Florianópolis dá 1h30. 1h30. E eu vou contar rapidinho aqui, 10 minutinhos, Sérgio, aqui, ó. Uma das viagens que eu nunca esqueci, e eu quero esse VT no céu. Lá no céu eu quero ver esse VT. Nós íamos para Itajaí, eu e minha esposa, chegou em Porto Belo, parou tudo, travou ida e volta. E nós íamos para o culto às 20 horas, 19h40, e nós parados ainda em Porto Belo. Eu falei com a minha esposa: nós vamos para a igreja, mesmo chegar no finalzinho, porque só tinha, na época, 9 senhoras e 8 crianças, eram 17 pessoas, nenhum varão. O louvor da igreja é aquele louvor assim: renovarão, manda varão, não tinha varão. E nós ali paramos, orar: vamos, Senhor, abre o caminho aí. E não tinha como sair porque não tinha duplicação. Era pista simples. Pista simples.
Senhor, tem misericórdia, tenho que chegar na igreja, tal. Irmão, de repente abriu um clarão assim, Mário, as escanas se jogaram pro buraco aqui assim, e eu entrei com o meu Chevette pão, massa pura, da época. Passat. Eu entrei a 1000 por hora, minha esposa, não vai, eu vou. Abri um clarão, eu entrei. Quando eu entrei, uma Scania veio ultrapassando. Eu não tinha como sair da pista. Eu literalmente soltei a mão do volante, falei com a minha esposa, até o céu. Fechei os olhos mesmo, literalmente. Fechei os olhos e aguardava só a chegada no céu. Quando de repente eu dei um calafrio, eu abri meus olhos, minha esposa abriu os olhos, o carro tinha passado, o Passat e a Scania passado. Nós paramos no cantinho, choramos ali, glorificamos o Senhor. Chegamos na igreja, estavam todos os irmãos fora da igreja aguardando, orando, por quê? Porque a dona Débora teve um sonho. Quando ela me viu, ela saiu correndo. Tudo bem? Falei, tudo bem. Assim, eu tive um sonho essa noite, que o carro do irmão ia frente a frente com a Scania, ia ser morte, amassar todo o carro, era morte instantânea. 2 anos levantaram o carro e passaram por cima do Scania. Amém. Uma coisa eu tenho certeza, irmãos, o motorista se converteu ou está doido. Porque não foi visão, foi literalmente, eu não vi porque os olhos fechados. Mas os anjos passaram o carro por cima da Scania, louvado o Senhor. Resumindo, chega Itajaí, ali ficamos ali e tínhamos 9 senhoras, 9 crianças. Em um ano certinho, nós tínhamos 120 pessoas na igreja. Glória a Deus. Aí eu não sei se foi Gasparim na época, orientou, nós já alugamos Brusque, né? E a Erli participou também, alugamos São Vicente, né, Erli? Era 60 para São Vicente, 60 pessoas para Itajaí. E ali o Senhor, né? Para a glória do Senhor também, começamos o trabalho na casa da Lígia, em Balneário. Isso. E primeiro imóvel em Blumenau foi nós, ali o Senhor usou, alugamos e reformamos o imóvel. Glória a Deus. Em Blumenau, para a glória do nome do Senhor. Tem alguma coisa do sul e nós estamos com o horário meio apertado, e tem alguma coisa do sul e lá do norte? Fala, Roberto. Amém? Venha, Roberto. Ó, 7 Roberto, minutinhos, 6 Eduardo. minutinhos, hein? Traz o Eduardo aí. Menos que o Sérgio, hein, Sérgio? Ajuda o Eduardo, por gentileza. Deixa ele subir, vai. Aqui. Pode vir. Pronto. Microfone. Irmãos, a paz do Senhor. Venha, Roberto. Estou leve e momentaneamente sem vista, né? Guardando o milagre do Senhor. Meus irmãos, as experiências são muitas experiências. Mas eu fui assim mais para a Serra e Sul. Para a Serra, meus irmãos, eu tive uma experiência muito maravilhosa, que eu estava até na casa do pastor Edson, descansando os dias. E ali eu tinha um fusquinha velho. Mas isso aí você não fala para os obreiros, rapaz. Vai falar, vai descansar uns dias, rapaz. Falando de trabalho aqui, você vai falar que vai descansar uns dias na chácara do pastor Edson. Você é testemunho que você é presente, rapaz. Pula essa parte aí, vai. Aí eu peguei, assim, vou pegar a família, vou lá em Lages. Isso estava de férias, lá em Lages. Aí cheguei em Lages, cheguei no alto do monte, assim, olhei para aquela cidade. Eu olhei assim, nenhuma igreja nesse lugar, nenhuma casa do Senhor. Aí eu orei ao Senhor, Senhor, abre aqui, Senhor, um ponto aqui, uma igreja nessa cidade, Senhor. Abre. O Senhor ouviu a minha oração. Glória a Deus. Eu fui o primeiro a estar em Lages, tinha o irmão Roberto que começou a dar assistência lá. Glória a Deus. E logo em seguida eu fui enviado para Lages. Em Lages abrimos uma salinha de 2x3. Cabia 4 bancos, 3 bancos. E ali começamos a igreja de Lages. Em seguida fomos para um outro imóvel. Confesso para os irmãos que um dia tivemos que fechar a porta da igreja. 3 graus abaixo de zero, o culto. Meu carro fez uma crosta de gelo de mais ou menos uns 3 centímetros. E começamos o culto ali naquela cidade. Fomos para
curitibanos. Curitibanos, os irmãos saíram daqui meia-noite para fazer a madrugada lá em Curitibanos. Chegamos lá, tinha um grupo de irmãs, até as irmãs maravilhosas. Tinham crianças que elas tomavam banho aos sábados e trocavam de roupa aos sábados pelas irmãs para participar dos cultos, que as irmãs eram muito necessitadas e elas tomavam banho na igreja, trocavam de roupa na igreja e eles ficavam, irmãos, eles passavam o dia inteiro conosco na igreja. O dia inteiro, pastor. Amém. Era maravilhoso, assim, o culto. Nós saímos lá e passei a igreja com o pastor Wagner, estávamos 70 pessoas na igreja, meus irmãos. Mas, só para finalizar, aqui no Sul, tivemos no Sul também, atendendo a várias igrejas lá, sempre tem recordações, a igreja de Sombrio, né, Grande das Batalhas, fui saber agora que tem um templo lá em Sombrio, uma maravilha, porque nós estivemos lá também naquela região. Mas uma coisa particular minha que me aconteceu, já vou bem pequenininho, eu estava lá em Brusque. Brusque, naquela época os irmãos falaram, não tinha esse conforto todo. Era eu, os meus 3 filhos que estão aqui, graças a Deus, o André, Amém. A Gabriela e o Silas estão Glória aqui, os 3. Amém. Eu glorifico muito o Senhor por isso. Glória a Jesus. Mas nós dormimos nos bancos da igreja. Era colocado um colchonetezinho. Isso. E nós deitávamos no banco da igreja. Isso aí, fizemos muito isso. Muitos. Um dia eu estava indo para Brusque numa quarta-feira, porque era quarta e final de semana. Estava aqui, ia para lá. Não, vou para a igreja, não quero saber. Aí meu carro saiu da pista e bateu no meio-fio, estragou o pneu, estragou o eixo do carro, tudo tal. Aí foi para lá, voltei, com o carro a meia boca, né? Andando assim de ladinho. Na quinta-feira, mecânico, botou o carro no ciborgue, tal, puxa daqui, domingo, sábado, onde que eu estava? Brusque, arroi para Brusque. Aí chegou lá, aí o irmão assim, rapaz, eu estou com um pneu aqui, é porque eu não estou usando ele. Então está querendo um pneu? Não. Me deu o pneu. Aí tá, peguei e fui com a minha esposa para a van, lá na van, lá, comprar uns trenzinhos lá. Aí cheguei na van, aí fui pagar no caixa, aí tirei o cheque, a cor do cheque, né? Com a minha carteira... O pessoal não sabe mais o que é isso. A minha carteira funcional junto, tal, aí um cara bateu nas minhas costas, pá. Eu olhei para trás, o cara assim, você é policial? Aí eu, pepino, né? Pepino. Sou policial, sim. Estou vendo tua carteirinha. Mas tu faz o seguinte, tu passa direto que eu vou pagar a tua conta. Mas o quê? Não precisa. Não, pode ir que eu vou pagar a tua pepino, conta. Hein? Ainda reclama, velho. Ele assim, recebe uma benção e reclama ainda. Eu gosto muito de polícia, ele assim para mim. O policial me salvou a minha vida. Você pode passar que eu vou pagar a tua conta. Não, então peraí. Traz aquele outro. Irmãos, o dinheiro que eu gastei para arrumar meu carro, chegou na segunda-feira, cheguei numa empresa que eu trabalhava, fazia um serviço duro, porque tinha necessidade, o salário era pequenininho. Aí o patrão, parabéns. Eu disse, mas parabéns por quê? Você ganhou uma bicicleta. Eu ganhei uma bicicleta, Mas quando é que foi isso? Foi no sábado. Mas sábado eu não estava aqui, eu estava em outro lugar. Não, mas nós botamos o teu nome e tu ganhaste a bicicleta. Crente até no sorteio que ele não participa ganha. Né? Irmãos, foi maravilhoso. Finalizando aqui, eu estava aí, pastor aqui de Alfredo Wagner. Alfredo Wagner, eles desciam, irmãos, com uma Kombi com 25 pessoas. Mas escute, Kombi. Esses testemunhos de trânsito aí, isso Kombi. Que você era policial, né? Vamos parar por aqui o testemunho que está comprometendo aí. O que foi que eu fiz? 25 dentro de uma Kombi, rapaz. 25. O que eu fiz, ó? Ele era policial de trânsito. Olha o que eu fiz. Só um pouquinho. Não está gravando isso aí não, né? Amém. Olha o que eu fiz, só para acabar. Amém. Eu assim, ó, para a Kombi, sobe para a terra, fico lá, nós vamos lá. Logo em seguida abrimos a igreja de Bom Retiro. Amém. Louvado seja o Senhor. Bom, aí tudo bem. Essa porra. Amém.
Ajuda ele ali, Roberto. Ó, irmãos, nós temos aqui, ó, testemunho do pastor, do diácono imprudente no trânsito, que foi de encontro ao Fenemê. Nós temos testemunho do obreiro que levou 25 na Kombi. E o barbeiro que ainda atropelou a calçada. Esse testemunho você manda deleta aí, tá? Roberto, você não vai falar de nenhum... Não. Não tem muito tempo não, né? Porque se eu fosse contar todas as experiências né, lá do início, irmãos, nós íamos ficar... Não ia ter almoço, né? Mas não vou atrapalhar o almoço dos irmãos, né? Então, só rapidamente, a gente vai falar, né? Já foi falado ali de Itajaí. Vou falar do Sul, né? Pô, nem Joinville, rapaz, mas é Joinville. É que Joinville, quem poderia falar é o pastor Vanizo, mas ele não está aqui. O Vanizo é que passou um tempo maior lá. Eu passei em Joinville, mas assim, mais de pouco, participei lá da compra do imóvel e tudo, mas foi coisa bem rápida, né? O Vanizo é que passou um tempo maior. Mas eu queria falar do Sul, porque eu conheci a obra mais ou menos em 82. Só que eu não estava na obra, eu era evangélico de outra igreja, mas passei a conhecer a obra. A obra estava começando a chegar em Florianópolis, né? Só que eu fui trabalhar com o Bergson, que ele é que estava chegando aqui, né? Em Florianópolis. Ele chegou como, eu não me lembro se ele chegou como diácono, porque ele casou depois. Eu acho que era diácono ou era obreiro ainda, não sei. Mas ele chegou aqui jovem. Possivelmente, né? Diácono. Na época, você levantava diácono solteiro. Então, ele chegou jovem aqui e eu viajava com ele. Eu fui trabalhar num local que eu viajava com ele. Então, nós íamos para diversos lugares, né? Um dos lugares que a gente ia, por exemplo, Tubarão, né? Tubarão, nós tínhamos uma irmã lá. Tinha uma irmã lá, o esposo dela até está aqui. Não vou falar nome para não estar... Né? Mas a gente tinha uma irmã. Daí, quando passava por lá, o Bergson ia assistir essa irmã. Ela chorava muito, né? Pastor... Não, na época não era pastor, né? Eu estou sozinho aqui em Tubarão, né? Mas aí o Bergson ia lá para orar com ela e me levava junto, né? Porque ele sabia que eu era evangélico, ele me falava tudo da obra, né? Eu conhecia tudo da obra naquela época, né? Nós íamos lá para orar com a Margarete, orava, daí quando a gente vinha embora, lá ficava a Margarete sozinha. Mas daí, anos depois, né, eu já estava casado, já tinha os 2 filhos, o Senhor nos chamou, era diácono já, para dar assistência ali em Tubarão. Tubarão já tinha, em Santo André, o local que tem hoje, aquela casa já estava comprada. O Gasparim, que tinha vindo de Curitiba, tinha casado com a Nazaré, tinha ido morar lá em Tubarão. Tinha o Wilson, que era lá de Itajaí, que o Sérgio falou, que tinha mudado para Tubarão também. Então tinha um grupo de irmãos que conheciam a obra e começou ali com mais um grupo ali em Santo André. E nós, então mais ou menos o ano, eu não lembro, se eu estive tentando, mais ou menos 88, 89, e nessa época aí. A gente descia a Tubarão todo sábado, né? Então, irmãos, quando eu falo todo sábado, era todo final de semana, né? Sábado à tarde, eu não tinha Chevette. O meu era um Fiat Spazio, que era o 147 melhoradinho um pouquinho. Sim, lembro também. Menorzinho ainda que o Chevette, né? Era um Fiat Spazio, né? Então, ia eu, a minha esposa e meus 2 filhos. Naquela época não tinha negócio de cadeirinha, cinto de segurança, não tinha nada. A gente ia. Outra imprudência aí, os irmãos também. Corta do vídeo, Amanda, por favor. Não, pai, não sei o que o pessoal tem. Ó, se tivesse algum. Cadê o carro nem ainda tinha, bem que não tem a Polícia Federal aí, que não tá todo mundo. O carro ele só, se tivesse o Alexandre ali, ó, ele só tava com a caderneta, ó, 25 numa Kombi. Então, mas daí o meu filho tinha, eu acho que 2 anos e pouco, 3 anos, a minha filha estava com 6 anos e pouco. Todo final de semana, eu, a minha esposa e os 2, nós íamos a Tubarão, né? Íamos sábado à tarde e voltávamos domingo à noite, né? Então nós participávamos, porque o Gasparim, ele trabalhava na Eletrosul e ele trabalhava por plantão, então nem sempre podia estar atendendo a igreja. Então eu fui levantado para estar junto com os irmãos lá.
Então, a gente fazia o culto sábado à noite, domingo de manhã, o culto era 8 horas da manhã, nós dormíamos na igreja, tinha uma salinha lá, nós botávamos os colchão no chão, dormia eu, a Sueli e os dois pequenos, né? É isso aí. Colchão. Domingo, 7 horas da manhã, tirava os pequenos da cama, porque tinha que arrumar a salinha, porque daí ia ter aula das crianças. Levantava os dois, arrumava o quarto todo lá, que ali ia ter aula das crianças, né? E isso era todo final de semana, né, irmãos? Fazíamos o culto domingo pela manhã, a Sueli dava aula para as crianças, né? E sábado à tarde, depois do almoço, nós íamos para Criciúma. O que tinha em Criciúma? Criciúma tinha o Chagas, tinha a Claudeci, que é a sogra do Josué, que tinha a esposa dele, né? Que era a Vanessa, que era ainda ali, não sei se era intermediário, era adolescente, era pequena. Então, um final de semana a gente ia à casa do Chagas, fazia um culto, a Sueli dava aula para as crianças que tinha, e eu dava a palavra, né, para um grupo de pessoas que o Chagas convidava na casa dele. No outro domingo nós fazíamos na Claudeci, porque o Chagas era, eu não me lembro qual é a linha que o Chagas mora, mas lá era por linha, né? Então na linha tal, quê? Primeira linha, né? Então nós tínhamos que ir na primeira linha, que era a casa do Chagas. Lá a gente fazia o culto. No outro domingo nós íamos na Claudeci, que já era mais lá no centro, né? Ela, não sei se ela mora lá ainda, o Josué. Ela mora lá no centro ainda? Mora. Então nós íamos lá na casa dela e fazíamos o culto lá na Claudeci. Ah, no Pinheirinho, é isso aí mesmo, né? Nós fazíamos lá o culto, né? Então isso era todo domingo. Então nós íamos fazer, terminava o culto em Criciúma, nós embarcava no carro, porque 8 horas da noite tinha o culto em Tubarão. Então nós embarcava lá, tocava, e Tubarão a Criciúma dá em torno de quase 70 quilômetros, né? 60 e poucos quilômetros. Não era duplicado, com um Fiatzinho Espaço, nós vínhamos para o culto em Tubarão. Fazíamos o culto em Tubarão, que começava às 8 horas da noite. Só que os nossos cultos naquela época não é o culto de hoje, né, de 35 minutos, 40 minutos. Naquela época o culto durava um pouquinho mais, o louvor era esticado. O pessoal era animado, né? A palavra era mais esticada, então nós íamos terminar o culto lá para 9 e tanto, né? Daí tinha assistência, oração. Eu não saía de lá antes de 10 horas, 10 e 15, né? Chegava sempre meia-noite, meia hora, quando não dava problema na estrada, né? Isso, irmãos, todo final de semana, né? E aquilo que o pastor Mário falou, não tinha assim, ó, chegar para o pastor, esse final de semana não estou com muita vontade, não. Não, a gente ia espontaneamente também, né? Não, é. Sim. Então chegava o final de semana, a gente já sabia que tinha aquele compromisso, né? Que aquilo era para fazer a obra. Daí chegou um período, lá tinha dificuldade de instrumentista. Então nós pegávamos um instrumentista, que na época eu estava na igreja da Palhoça, pegávamos um instrumentista, levávamos junto, ele ficava em Tubarão, porque hoje tem um projeto aprendiz, o instrumentista ia junto, ele reunia as pessoas para estar formando ali um grupo de louvor, né? Um violão, na época não era nem teclado, nada desse negócio, era só violão, né? Então, e basicamente Criciúma começou por aquela época, né? Porque daí o Chagas já convidou o Heraldo, que trabalhava com ele na Celeste. Depois, mais tarde, começou os cultos lá no Heraldo, né? Daí depois eu já não participei mais lá. Mas então, irmãos, e isso foi por um bom tempo. Minha família, hoje, a minha filha é casada com um pastor, meu filho está na obra, tem 2 netas. Estamos todos bem, o Senhor prosperou a nossa vida, assim como foi falado. Glória a Deus. Não fizemos a obra por isso, mas o Senhor foi abençoando. Cuidou. Né? O Senhor cuidou. Então, essa é uma experiência. Se fosse contar, eu tive experiência antes do Sérgio em Itajaí, né? Porque antes tinha lá o Wilson, nós tivemos um período lá em Itajaí, nós tivemos, né, um período na Serra, tivemos em diversos lugares, né? Mas sempre lembrando isso, né? Quando a gente faz a obra, porque nós estamos na obra, porque o Senhor nos arregimentou, né? Nós não fazemos porque é uma obrigação, Isso aí. né?
eu não vou assistir, eu não vou, como o pastor Eduardo falou, o carro está quebrado, mas eu tenho que servir a obra, então eu tenho que dar um jeito. E o Senhor E providencia. o Senhor abre as portas para a bênção, né? O Senhor, né? Amém. Ele dá a bênção. Amém, irmãos? Amém. Pai do Senhor. Irmãos, chegada a hora do almoço, vamos terminando por aqui. Eu só queria finalizar dizendo para os irmãos o seguinte, assim, claro, nós podemos ter mais momentos como esse, gostaríamos de falar, mas eu acho que o mais importante que o Senhor mostrou que nós passássemos para os irmãos aqui é que a obra, em todo o seu tempo, pode ser na década de 80, como nós lá nos convertemos, 90, agora, 2022 em diante, meus irmãos, a obra, ela é feita através de homens fiéis. Amém? E louvado seja Deus, porque nos deu um lugar nessa obra. Amém? Então, irmãos, assim, nós vamos terminar aqui, o pastor João só vai trazer rapidamente uma visão, mas nós vamos terminar aqui como nós começamos hoje de manhã. O Senhor nos falou que ia nos dar uma bênção de comunhão. A obra, ela funciona através desse ambiente de comunhão, onde nós andamos com Deus. Aleluia. E Deus anda conosco. Glória a Deus. Isso é comunhão. Então se eu vou com o carro estragado, se eu vou dormir mal, meus irmãos, pouco importa. Amém. O que importa é que nós estamos debaixo da potente mão de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Fala a visão, João, e nós vamos só fechar com o texto aqui. Fala aí. O Sérgio ficava feliz da vida fazendo culto em 3, né? Vinha ele, a esposa e um capitão. Às vezes hoje a gente está em 50 e acha, puxa, um pouquinho a gente, né? Vamos retomar isso, né, irmãos? Glória a Deus pelo aquilo que Deus tem nos dado. Eu via que era feito, um caminhão chegava ali, uma carga de mudas, de árvores frutíferas. E ele deixava aqui à disposição de todo mundo que quisesse pegar. Todo mundo era convidado a pegar uma árvore frutífera daquela. Glória a Deus. Uma muda. Amém. E conforme a pessoa vinha para pegar, o varão que estava servindo, ele dizia assim, ó, essa árvore, ela vai crescer com o seu choro. Glória a Deus. À medida que a gente chorava naquela muda, amém, a árvore crescia e dava muito fruto. Meus irmãos, você vai pegar a sua muda aí, eu vou pegar a minha. Amém? Vamos terminar como nós começamos, vamos terminar de joelhos. Só um instrumento. Pega a sua muda aí. Diz assim, Senhor, a tua obra na minha vida vai crescer. Teu nome vai ser glorificado na minha vida. Lembram? Pode fechar os seus olhos aí, vá orando ao Senhor por essa doce comunhão com Deus. Deus vai te usar, meu irmão, com muita graça. E lembram do que a primeira aula nos trouxe aqui? O Senhor falou aqui, olha, eu vi o Senhor, foi o testemunho. Eu vi o Senhor. Eu vi a glória do Senhor, disse Isaías. Meus irmãos, nós temos visto a glória do Senhor. E aí o Senhor disse assim para Isaías: depois ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí então o Senhor respondeu, então disse ele, vai. O Senhor está fazendo conosco isso nesta manhã. Vai, companheiro, vai, meu filho. Glória a Deus.
os instrumentos e a igreja glorificando o Senhor. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Glória a Deus. A quem enviarei? A quem enviarei? Quem há de por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. A quem enviarei? Quem há de por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Santo, Santo, Santo. Toda só um instrumento. Glória a Jesus. Aleluia. Dere soderrai sedebiai. Dere ou derebihai. Show da Maranakai, ou da Maranakai. Deriai sidebiai. Maranakai, ou da Maranakai. Surias. Meus servos amados, Suriai. eis que derramo sobre cada um de vós Dere ou a derebiai. minha graça nesta hora. Derias. Eu digo, filhos, que a minha bênção Suriei. está sobre vós. Dere ou Por isso digo, filhos, que todo o trabalho vosso Suriai. realizado Derihas. para o vosso Senhor não Deriai. é em vão. Derihai. Eu sei cada trabalho, Sodiai. cada dedicação Sandemiai. em favor da minha obra que Derihasi. vós fizestes Deriai. com o vosso coração. Ondemihai. Está registrado na minha Deriai. eternidade. E eu Suriai. mesmo Derihei. tenho-vos recompensado, Suriai. tenho-vos abençoado, Ondemiai. tenho guardado os vossos queridos Suriai. na minha Derihei. presença Ondemiai. com mão forte, Surihai. porque assim aqueles que me servem, Deriai. eles são guardados com o meu poder. Sidebiai. Assim diz o Senhor. Deriou, Aleluia. Derebihai. Glória a Jesus. Em pé. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Glória. Glória a Deus. Glória a Jesus. Senhor, te louvamos por esta manhã, pela operação poderosa do Senhor, pelo teu carinho, pelo teu amor, pela tua voz que já foi ouvida, Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dadas a ti, Senhor. Te bendizemos, te louvamos e ofertamos a ti esta manhã, pedindo que a tarde seja completa de bênçãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, companheiros. Almoço, 1h25. Os irmãos já se acomodem, que 1h30 tem o sinal do satélite. Pai do Senhor. Companheiros.